5 ou 8h40, depende do fluir da reunião. Eu não sei se você vai querer fazer a explanação, se as pessoas vão poder te interromper ou deixa as questões para o final, que o grupo aqui costuma ser perguntador. Aí fica a seu critério. A reunião é sua, até Obrigada, você me Célia. devolver. É um prazer estar aqui, aceitar o convite aí de vocês. Sempre estudar é bom, né, gente? É muito bom. Vocês podem ir interrompendo e perguntando à medida que a dúvida for surgindo. Eu acho que é melhor, porque a gente vai batendo um papo, né, e não fica para o final, porque às vezes a gente acaba esquecendo de perguntar, né? Então, eu vou agora fazer uma projeção aqui de um PowerPoint. Já está aparecendo aí para vocês? Não subiu, né? Deixa eu ver aqui. Guia do Chrome, janela. Agora eu acho que vai. Se você quiser também, o Pedro... já passou. Você vai falar do celular e do computador, tá bom, ótimo. Beleza? Está aparecendo aí? Certinho. Tá joia. Deixa eu só voltar aqui. Então, vamos lá. Então, a gente hoje vai falar sobre a parábola do trigo e do joio, né? Essa parábola, primeiro a gente entender o que é uma parábola, né? Eu acho sempre legal a gente começar falando o que é uma parábola, né? Parábola é uma narrativa, ela usa alegorias, né, para transmitir uma mensagem moral, né? Então, através dessas analogias que Jesus utilizava, mas que não é Jesus que criou, né? Então, parábola ela é uma, vamos dizer assim, é uma forma de narrativa que a humanidade usava já antes de Jesus. Por isso que as pessoas à época dele já conheciam, né? Então, Jesus, quando ele usava as parábolas, ele estava ali naquele ambiente, ele via quem estava presente ali junto com ele, e ele trazia elementos que tocassem aquelas pessoas. Então, quando Jesus estava ali no meio de pessoas, né, que eram pescadores, ele usava a parábola como a parábola da pesca, né? No meio das mulheres, ele trazia a parábola da dracma perdida, a parábola do fermento. E o interessante é que essa parábola, ela só está em Mateus, né? A gente tem ali aqueles 3 evangelistas, né, que são os evangelhos sinóticos, que são os evangelhos trazidos com uma mesma ótica sobre os atos e a vida de Jesus, que é Mateus, Marcos e Lucas, mas interessante que só Mateus traz essa parábola. A parábola do semeador que vem antes dessa, né, está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas. E essa daqui só Mateus trouxe, né? Então, essa parábola, Jesus está trazendo o quê? O elemento que é o trigo e o joio. O que é o trigo? Hoje, para a gente, o trigo ainda é a maior fonte de energia, né? Um carboidrato, a nossa base alimentar ainda está pautada no trigo como fonte de energia. Então, na época de Jesus, isso era muito mais relevante, né? E o joio era o quê? O joio é uma erva daninha que hoje também ainda existe, né? E que ela aparecia no meio da cultura do trigo, aparece ainda hoje, mas ela aparece de uma forma como a erva daninha pequena, não nas proporções que Jesus traz, colocado aqui por ser semeado no meio do trigo. Então, a gente vê que ali é uma coisa proposital. E esse joio, ele é venenoso, ele é tóxico para o consumo humano, né? Então, a gente já vê que Jesus está falando aqui de um alimento e de uma toxicidade que, se você consome junto com aquele alimento, isso vai te matar, isso vai ser tóxico para você, né? Então, a gente já começa a ver a importância disso que Jesus falou, e ele falou essa parábola na sequência da parábola do semeador. Então, pela forma que Mateus coloca, a gente entende que ela foi trazida na sequência, num mesmo momento ali.
né? Porque quando ele começa a narrar, ele vai trazer para a gente essa ideia, né, de que houve uma sequência na narrativa dessas parábolas. E uma outra curiosidade dessa parábola é que os discípulos sempre perguntavam para Jesus o que significava, Jesus explicava para eles. Mas, curiosamente, tem duas parábolas, né, que Mateus traz a explicação de Jesus, que Jesus deu a eles. É a parábola do semeador e é essa parábola do trigo e do joio. Mas a gente vai ver que, mesmo tendo uma interpretação ali de Jesus, para a gente mais parece um complemento da parábola do que mesmo uma interpretação, porque Jesus continua trazendo esses elementos simbólicos, embora ele traga uma explicação, mas ainda há muito de simbolismo ali para a gente interpretar. E falando de parábolas, falando dos ensinos de Jesus, né, tem uma coisa interessante que o Emmanuel trouxe para a gente. Quando ele estava trazendo a coleção Fonte Viva, a gente vê que ali ele traz um versículo, uma parte de um versículo. Então, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, logo no início, ele trouxe essa mensagem, né, que é do dia 2 de setembro de 48, da interpretação dos textos sagrados. Emmanuel pega essa passagem da segunda carta de Pedro, né, no primeiro capítulo, no item 20, lá no versículo 20. Sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. E Emmanuel nos diz. Aqui eu trouxe só trechos, tá, gente? Ô, Silvânia, eu marquei aqui. Tá pequenininha a tela, não sei se é só para mim. Tá Ficou pequena? pequenininha, tá? Aí a gente não está conseguindo Para mim ler. também. Ih, gente. Eu acho que você tem que colocar em tela cheia. Deixa eu ver agora. Eu vou E ver se agora? alguma configuração aqui. Melhorou ou não? Ver se ele ajuda. Não. Não. Não, continua pequeno. Deixa eu ver aqui. Talvez tirar e colocar de novo. Porque no início estava aí, ó. Olha, aqui para mim está chegando direitinho, viu? Perfeito. Coloca de novo, Silvana, que eu acho que eu consegui fazer um negócio aqui, por favor. Tá aparecendo? Beleza. Então, ótimo. Tá. Beleza. Aí Emmanuel começa fala para a gente o seguinte, né? Aqui eu só trouxe trechos, isso aqui não é o início da mensagem, né? E ele fala: num colar de pérolas, cada qual tem seu valor específico, e no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-los nas igrejas e menoscabá-los nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Muitos discípulos nas várias escolas cristãs entregaram-se a perquirições teológicas, transformando o ensino do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. No entanto, espera o Cristo, venhamos todo a converter-lhes o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em códigos de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Quanto ao mais, consola-nos reconhecer que os textos sagrados são dádivas do Pai a todos os seus filhos, e por isso mesmo aqui nos reportamos às palavras sábias de Simão Pedro, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, aqui Emmanuel já está falando para a gente que a gente vai encontrar várias interpretações sobre os textos de Jesus.
E isso é natural. Jesus falou para a gente por parábolas exatamente para que isso chegasse até a gente hoje da forma que ele gostaria que chegasse. Porque se ele tivesse escrito, ou se ele tivesse colocado isso numa linguagem, numa narrativa comum, com certeza, ao longo do tempo dessas passagens por várias, vamos dizer assim, linhas das religiões, isso teria sido adulterado, isso teria sido colocado palavras, coisas, né, de forma que ele não falou. Então, vindo através desses símbolos, hoje, de acordo com a nossa cultura, de acordo com a vivência do momento da sociedade, da humanidade, da própria individualidade, a gente vai encontrar aí uma significância para a nossa vida de acordo com a interpretação naquele momento que a gente está vivenciando. Então, acho que essa passagem aqui do Emmanuel é muito importante para a gente entender como que a gente pode analisar, como que a gente pode fazer essa interpretação dessa parábola, né? Então, a gente vai partir hoje aqui na linha da nossa individualidade e um pouco do coletivo, né? Mas a gente vai encontrar o Martins Peralva falando dessa parábola, se referindo aos elogios, chamando de joio, os elogios que se fazem a um palestrante espírita. A gente vai encontrar o Caibar Schutel falando dessa parábola como as igrejas, né, os sacerdotes, né, os bons cristãos, né, aqueles que deturparam os ensinamentos de Jesus. A gente vai encontrar o Emmanuel trazendo essa visão mais individualizada, mais do espírito ali. A gente vai encontrar a Teresa de Ávila também falando dessa forma, né, falando para o espírito imortal. O Honório Abreu também trazendo análise de trechos dos versículos, né, pegando frases dos versículos. Então, a gente vai ter uma gama de análises, de interpretação das parábolas, onde cada um tem a sua razão de ser, não existe certo ou errado na reflexão sobre uma parábola, né? Exceto se a pessoa vier tão distorcidamente ali, mas pode ser o momento que ela está vivendo, a vivência que ela está trazendo. Então, o que a gente vai encontrar, você vai ouvir alguém falar de uma parábola com um aspecto religioso, outro vai falar no aspecto da individualidade, mas como Emmanuel falou para a gente, o templo, né, e a oficina de trabalho são todos campos da seara de Jesus. Então, a gente não tem que se prender só uma forma de interpretar, né? Seguindo isso, a gente vai entrar agora na parábola, a gente vai ler ela toda e depois a gente vai comentando os versículos, tá? Outra parábola propôs-lhe dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: Um homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem: Sendo assim, queres que após sair o recolhamos? Ele, porém, diz: Não, para que ao recolher o trigo não desenraizeis junto com ele, para que ao recolher o joio não desenraizeis junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reúne no meu celeiro. Aí a gente vai também passar aqui pela explicação que Jesus trouxe para essa parábola. Ele começa dizendo, né? Então, Mateus fala: Então, deixando as turbas, veio para casa, e aproximando deles, os discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. Em resposta, disse: O que semeia boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo. A boa semente, essas são os filhos do reino. O joio são os filhos do malvado.
Então, a gente vê que Jesus continua trazendo elementos simbólicos aqui, embora ele esteja explicando para os discípulos, mas dada essa preocupação de interpretação, ele ainda acaba trazendo simbologia, né? Ele fala aqui uma coisa muito clara, né? Que ele diz que o que semeia boa semente é o filho do homem, que a gente vê em outras passagens que ele refere a si mesmo como filho do homem, que ele diz que o filho do homem, né, será preso, será morto. Então, ele está referindo-se a si mesmo. Então, a gente vai vendo que muitas coisas, muitos elementos, Jesus usou em várias narrativas dele, em várias parábolas que ele trouxe. Cada vez que ele se comunicava, algumas coisas a gente vai encontrando numa passagem e em outra, e ajuda a gente a dar uma significação para aquele elemento, né? E ele fala aqui que o campo é o mundo, a boa semente, essas são os filhos do reino. O que ele falou antes, né? Que o reino dos céus, ele fez uma analogia, que o reino nos céus é comparado ao homem que plantou uma boa semente no seu campo. E aí ele já está dizendo aqui que a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do malvado. Malvado, esse texto que eu trouxe é da tradução do Novo Testamento que o Haroldo fez, né? Então, o Haroldo traz lá uma significação aí para o malvado, ele diz que no grego significa sobrecarregado, cheio de sofrimento, desafortunado, como também mal, causador de infortúnio, perigoso. No Novo Testamento ele diz que mal, tanto quanto malvado, mal, maligno, sendo que em alguns casos substitui a palavra hebraica Satanás, que quer dizer adversário. Então, percebe aqui que quando Jesus fala que os joios são os filhos do malvado, ele está fazendo uma referência a uma individualidade que pode estar agindo sobre si mesmo ou agindo em relação ao outro, né? Porque se é ao mesmo tempo sobrecarregado, cheio de sofrimento, desafortunado, também é aquele que causa o infortúnio, que causa o sofrimento e que é perigoso. Então, como a gente sabe que tanto os bons quanto os maus são criações de Deus, né? Cada um de nós é filho de Deus. Jesus não pode estar só se referindo aqui à personalidade humana, né? Ele não está se referindo à pessoa ali, aqueles que estavam ali presentes. A gente começa a entender aqui que Jesus está se referindo a sentimentos, a uma constituição psíquica ali, né, sentimental, daquelas pessoas como de nós hoje. O que a gente pode dizer aqui que são os filhos do reino? Que ele falou que é a boa semente, são os bons sentimentos, né? É o amor, é o perdão, é a serenidade, é a misericórdia. E o filho do malvado aqui seria tudo que é contrário à lei de amor: inveja, ciúme, o egoísmo, o orgulho, né? Que tanto está em nós, como também a gente pode, através disso, fazer o mal ao próximo, né? Então, esse joio aqui, a gente entende que são todas as nossas imperfeições que a gente, direcionando a nós, nos causa esse sofrimento, essa sobrecarga, e a gente também pode ferir, pode prejudicar o outro, né? Pode ser o Satanás na vida do outro, mas também de nós mesmos, né? Durante o nosso processo de evolução. E aí, na sequência, ele diz: o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação da era, os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim será na consumação da era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e recolherão do seu reino todos os escândalos e obreiros sem lei, e os lançarão na fornalha de fogo, ali o pranto e o ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, que ouça. Então, quando Jesus fala aqui, ó, o Filho do Homem enviará os seus anjos, ele está falando de si, está falando dos anjos que ele já descreveu, né, como os ceifeiros, e que a gente sabe que são os bons espíritos, que são os espíritos já iluminados e que conseguem atender
aos desígnios de Jesus, né? E ele fala de escândalo. E escândalo aqui é todo erro, todo o processo em nós que ainda precisa ser purificado. É tudo aquilo que seja uma pedra de tropeço para o indivíduo, né? E ele também comenta os obreiros sem lei. E aí a gente aqui pode entender esses obreiros sem lei como aquelas pessoas realmente ainda renitentes, né? Que ainda se comprazem no mal, porque esses são sem lei, mas não é a lei humana. Eles ainda não estão seguindo de nenhuma forma a lei de amor, né? A lei divina. Então, esses aí é que ele chama de obreiros sem lei. Avançando mais um pouquinho, a gente volta aqui para cada versículo da parábola, né? Então, quando ele fala aqui, gente, se quiserem, pode interromper aí, tá? Outra parábola propôs-lhe dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Como a gente já falou antes, né? Esse homem é o próprio Cristo, né? Ele semeou o quê? Jesus veio lembrar a gente de tudo isso. Porque todas essas sementes, em essência, já estão na nossa consciência, né? Quando fomos criados por Deus, a gente já tinha o bem em nós. Nós somos luz, né? Então, nós somos parte do psiquismo divino, só que a gente se afastou disso, e por isso que Jesus veio plantar novamente, né? Na nossa lembrança, na nossa consciência, essa lei de amor, né? Para frutificar em nós. E ele fala que ele plantou boa semente no seu campo. E a gente sabe que Jesus é o nosso governador no planeta Terra, que toda a humanidade no planeta faz parte do rebanho dele, como ele bem falou, né? Então, tudo isso aqui que ele fala da boa semente no campo, ele está falando dos bons sentimentos e das virtudes, né, morais que ele trouxe para a gente. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Esse dormindo, porém, os homens, a gente já entende isso aqui como uma referência a nossa invigilância, porque Jesus plantou, mas quando ele fala dormindo, porém, os homens, esses homens somos nós que somos os lavradores da nossa própria consciência, né? Então, a gente, naquela consciência de sono que Joana de Ângeles fala para a gente, né, que só se atém à vivência material, ao atendimento das nossas necessidades básicas fisiológicas aqui, a gente acaba esquecendo e cai nessa tentação, né? Então, dormindo, porém, o homem, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E aí o Honório, lá nesse livro Luz Imperecível, Honório Abreu, no capítulo 70, ele vai falar, vários capítulos ele vai falar dessa parábola, acho que são 3 ou 4 capítulos. E ele traz esse trecho da mensagem, né? Veio o seu inimigo e semeou. O inimigo é sempre um instrumento avaliador do progresso, podendo expressar-se nos fatos e mesmo pessoas menos avisadas. No entanto, o seu germe está presente na individualidade. Assim, quando um fato, uma ocorrência desencadeia o processo de desajuste, não devemos culpá-los, já que representam corporificação de elementos cujo domínio dentro de nós necessita ser exercido pela prece, pela vigilância e pelo trabalho. Então, o que a gente entende, né? O joio, que é esse que foi semeado, né? Que veio o inimigo e semeou, o joio, na verdade, são plantações que nós fizemos ao longo das nossas reencarnações. Então, quando a gente reencarna hoje, a gente está com tudo em germe, latente, né, pelo véu do esquecimento, tanto a boa semente que Jesus plantou, quanto esse joio que a gente vem trazendo pelos nossos hábitos, nossos costumes, eles estão ali em nós. Então, quando ele fala que o inimigo é um instrumento avaliador do progresso, sendo isso uma situação, um fato, uma pessoa menos avisada, não é a outra pessoa que fez a gente ser intolerante. A pessoa pode ter sido agressiva com a gente, colocando o joio dela para fora, mas a gente tem o joio em nós, que é a falta da tolerância,
e a gente vai responder ali com agressividade. Aí vai dizer, fulano me provocou, foi ele que me provocou. Também diante de uma situação dessa, como é que eu posso ficar calmo, né? Quando a gente está numa situação atípica, uma situação de estresse ali, a gente vai responder de uma forma violenta ou de uma forma com ansiedade. Então, a gente vai ver que o que estava em nós simplesmente apareceu porque estava em nós. Não é o outro que vai ditar o nosso comportamento. Mas a gente tem essa planta do joio lá em germe na gente, que a gente mesmo plantou em reencarnações passadas, e a gente precisa ter o cuidado para não adubá-la, para não fortalecê-la. Porque esse instrumento avaliador do progresso vai existir, a gente está no mundo de prova e expiação. A gente não vai poder passar aqui incólume aos problemas, as ações dos outros, a gente vai ter que estar limando, né, aparando essas arestas que a gente tem desse joio, no contato com o outro. E Honório continua dizendo, né, o joio no meio do trigo, um ao lado do outro. Na convivência rotineira do ambiente terreno, que é um mundo de provas e expiações, o bom tem a oportunidade de tornar-se melhor, porque é constantemente experimentado. Vencendo as tentações, se fortalece. Por sua vez, os menos bons aprendem com os mais evoluídos, podendo, se o desejam e se dispõem, abreviar a caminhada libertadora. A luta educativa que nos cabe empreender é a valiosa alavanca que trabalha esse campo, em que estão presentes o trigo e o joio. Ampliando a sementeira do trigo, os padrões não edificantes poderão ameaçar, mas nunca irão preponderar. Serão, sim, objeto de cuidado, de isolamento, para os processos de purificação, a fim de que sua essência possa ajustar-se um dia às faixas positivas do amor. Então, o que ele está dizendo para a gente aqui? E como isso está em nós, né? O joio e o trigo, a boa semente e os nossos maus pendores ainda, a gente precisa trabalhar, né? Esse trabalho que a gente precisa fazer no campo para a gente favorecer o crescimento do trigo, né? Porque o joio ele vai ser testado o tempo todo. Se a gente vai adubar essa semente, se a gente vai deixar ela dominar o nosso campo, vai depender de nós, da nossa força de vontade. Porque quando Jesus falou lá na parábola do semeador, né, na explicação que ele dá, ele fala o seguinte, tem um trechinho aqui bem interessante, ele diz que o capítulo 13, o versículo 13, versículo 14 a 16, a 15. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvireis com os ouvidos e não compreendereis, vendo vereis e não enxergareis, pois o coração deste povo se tornou cevado, com ouvidos pesadamente ouviram, seus olhos se fecharam, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam o coração e se volte para eu os curar. Então, é interessante que ele fala o coração cevado, né? Cevado, pesado. Pesado de quê? Pesado da alimentação que a gente vem trazendo aí das próprias imperfeições. Então, é por isso que há uma dificuldade, como Jesus falou aqui, da gente receber essa nova semente ali, da gente fazer ela frutificar. Porque a gente precisaria ali fazer aquele jejum, né, desses maus pendores, desse joio, para poder a planta do trigo, né, da boa semente, florescer na gente. Se a gente não fizer esse trabalho no arado, a gente vai perder a nossa colheita, né? Então, a gente não pode ficar culpando os outros, ou também ficar se martirizando, porque a gente ainda vê em nós os defeitos. A gente tem que trabalhar para que a nossa produção, como Jesus falou, seja pelo menos os 30% da semente que caiu no solo fértil, né? Que ele fala que uns darão 100, outros 60, outros 30. Se a gente não trabalhar, a gente não vai produzir nem 30.
O que a gente mais vê no meio espírita, conversando com as pessoas, eles não estou dando conta, não. Eu vou deixar para a próxima encarnação, vou deixar para resolver esse problema aqui de perdão para a próxima encarnação. Eu sei que tem mais pela frente, mas se a gente fizer isso, quando que a gente vai produzir a boa semente? A gente não vai ter essa oportunidade, né? Que a gente sabe que está no mundo de provas e expiações. Então, quando Jesus falou ali, né, que os justos, que seria a boa semente, recolhesse para o seu celeiro, e que ele fala que uns produziriam 100, outros 60 e outros 30, ele não está dizendo ali que a gente tem que ser 100% para a gente permanecer nessa parte de transição, ainda nesse planeta como a regeneração, ainda no mundo de regeneração. Se a gente já produzir ali os 30%, já está de bom tamanho, porque, na verdade, a gente está se esforçando, a gente quer fazer o bem, a gente ainda não consegue 100%, mas a gente já está buscando produzir aí a boa semente, né? Se alimentar da boa semente. E aí ele continua lá no 26. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aqui, só para vocês perceberem, essa figura de cima é o joio, embaixo o trigo, né? O joio, no início da cultura, ele se assemelha muito à planta do trigo, por isso que seria difícil identificar, e as raízes ali estavam entrelaçadas, né? Mas o joio, ele cresce de forma mais rígida, né? E ele não se curva, ele chega a ficar maior que o trigo, porque ele cresce um pendão ereto, e o trigo, quando começa a crescer, ele vai se curvando ali, né? Então, já mostrando também outra característica, né? Que o trigo tem da flexibilidade, enquanto o joio não. O joio é rígido, ele é ereto e não se curva ali. Então, nessa parte aqui, né, quando ele fala que o ramo produziu fruto, a gente vai ver uma outra passagem que Jesus falou que ele era a videira verdadeira, que está lá em João, que ele fala, eu sou a videira verdadeira, né? E que nós seríamos os ramos. E que se a gente não produzisse os frutos, né? Esse ramo seria cortado pelo Pai. E que longe da videira verdadeira, a gente não seria nada, a gente seria lançado ao fogo. Então, quando ele já fala aqui do ramo que produziu fruto, a gente, por essa semelhança aqui, essa analogia, a gente entende que ele está falando de nós, da individualidade, do espírito, né? Começou a produzir, então apareceu também o joio. Porque quando a gente está aqui nessa reencarnação, a gente está trazendo todas essas sementes que a gente já conseguiu vamos dizer assim, de qualidades, né, do nosso sentimento e também as nossas defecções morais, estão tudo ali. Então, quando a gente chega aqui, que a gente começa a despertar e a gente começa a produzir, vai aparecer também o joio, porque é muito difícil para a gente mesmo, né, com todas essas personalidades anteriores aqui, com todos esses nossos hábitos, a gente modificar. Então, a gente vai querer, vai trabalhar para começar a produzir o bem, mas a gente vai se deparar com as nossas imperfeições, né? Mas o que a gente tem que fazer aqui? A gente não vai poder paralisar, né? A gente sabe que na gente tudo, pensamento, as escolhas e atos, né, são as sementes que a gente vai querer frutificar, e tudo vai depender da nossa vontade, né? Da gente despertar, não ficar naquela consciência de sono ali, né? E ter a condição de ser vigilante para resistir às tentações. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E aí a gente volta a entender. Esse joio, né, como o Paulo falava, né, o bem que eu quero, esse eu ainda não faço. O mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Ele está mostrando para a gente exatamente essa figura de que a gente deixou esses vícios, esses maus pendores nossos, essas imperfeições ali adormecidas,
E agora que a gente tenta modificar diante das provas, diante das tribulações da vida, a gente deixa isso novamente florescer, né? Porque como o joio é uma erva daninha, sempre vai cair uma semente ali no campo. É a mesma coisa somos nós. A gente, por mais que a gente tenha esse esquecimento do passado, esses sentimentos, essa nossa forma de agir, né, essa nossa imperfeição, ela ainda está ali enraizada. Então, quando a gente está aqui diante de qualquer situação que nos constranja, a gente vai ter que tomar essa decisão, né? Que tipo de semente eu vou adubar? E isso a gente vai gastar muito adubo do nosso esforço e da nossa vontade. Se a gente aplicar isso para favorecer o trigo, que é essa boa semente que Jesus plantou, muito bom. Se a gente não tiver essa força de vontade, a gente vai estar gastando esforço, a gente vai estar gastando esse adubo da nossa vontade, né, para alimentar ali as nossas más inclinações. A gente sabe que hoje você entra na internet, você tem ali um monte de influencer digital. Cada um vai estar chamando você para uma coisa. Um é para compra, o outro é para cirurgia estética, o outro é para situações de vícios. Então, você vai ter de várias formas ali. Se a gente não tiver a vigilância do pensamento, se a gente não tiver com a mente ali ativa para resistir, a gente vai sim ser fisgado por essa isca ali externa e a gente vai deixar essas más inclinações nossas tomarem conta, né? Porque é um bombardeio hoje de informações, de desinformações, né? Dessa chamada aí para essa, digamos assim, essa liquidez das coisas, né? É tudo muito rápido, muito acelerado, a gente não tem tempo de pensar, né? Então, se a gente não tiver a opção pelo bom estudo, né, pelo um trabalho, a gente vai acabar caindo nisso, porque a mente ociosa ali, só passando a telinha e vendo tudo aquilo que está sendo colocado na rede, com certeza fica no nosso inconsciente. Num momento qualquer ali, a gente vai agir tomando por referência aquilo que a gente absorveu, né, aquele alimento que a gente absorveu ali. E aí é de onde a gente vê que vem o joio, vem tanto de fora, né, dessas influências que a gente recebe no dia a dia, quanto também das nossas imperfeições, que a gente muitas vezes nem sabe que tem. A gente precisa começar a fazer o trabalho de se autoconhecer para a gente perceber em nós o que ainda é joio. E ele lhes disse: um homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem: sendo assim, queres que após sair o recolhamos? Ele, porém, diz: não, para que ao recolher o joio, não desenraizeis junto com ele o trigo. E aí Honório traz essa narrativa para a gente. A preocupação em eliminar o erro é válida, no entanto, o bom senso indica e a orientação de Jesus deixa entender que o zelo, o perfeccionismo não devem impedir que o bem se expanda. Compete-nos, sim, diligenciar para que o constante aperfeiçoamento que nos cabe empreender assegure a cada um recursos para a conquista da paz espiritual. Deixemos fluir naturalmente a vida em sua dinâmica, sem nos prendermos às suscetibilidades e lances de sentimentalismos pelas falhas cometidas. Chamados a favorecer o bem e a vigiar ainda mais quanto ao mal, saibamos entregar a Deus, no âmago da consciência, as consequências das ações do dia a dia, na certeza de que, se a lei de retorno é indeclinável, a extensão da sua misericórdia é infinita. Ou seja, a gente tem essa tendência, quando a gente começa a querer modificar, quando a gente começa a querer entender, trazer os ensinamentos de Jesus para a nossa vida prática, a gente começa a se sentir culpado quando a gente ainda vê repetindo o erro.
né? Então, a gente se compromete a modificar em nós alguma coisa que a gente já percebe, né, como um desafio, e aí a gente fala, nossa, isso aqui eu não vou fazer mais, eu vou ser mais tolerante. Leva uma fechada no trânsito, de repente a gente vê que está repetindo o mesmo padrão, a gente começa a fazer a mesma coisa, começa a brigar, começa a se irritar, e depois a gente fala, nossa, não tem jeito, eu não consigo fazer diferente. A gente vai trabalhar numa casa espírita e, de repente, a gente está se milindrando com o comportamento de alguém, com o que alguém falou, e a gente fala, é muito difícil. A gente começa a trabalhar e as pessoas aqui é pior do que o que a gente está tudo cheio de problemas, só tem gente querendo que a sua vontade seja a que vigore, e aí, se você começa a fazer isso, você não se auto-perdoa, você começa a agir de uma forma que você perde essa semente. Você acha que tudo tem que ser perfeito, que você não pode mais errar, porque você já sabe que aquilo ali não é um comportamento adequado, e por esse excesso de perfeição, de querer arrancar de si, de uma forma abrupta, um hábito que você vem construindo há milênios, você vai perder a sua plantação, né? Porque você vai querer desenraizar o mal e por isso você entra no desânimo e aí você não faz mais nada. Você fica ali paralisado pela culpa, se auto-penitenciando, né? Sem favorecer a vida, deixando ela fluir na sua dinâmica. Errei, beleza, vamos voltar, vamos fazer certo agora, recomeça. Que é o que o Paulo fez, né? Quando Paulo, na estrada de Damasco, Jesus o chamou e ele percebeu que ele vinha no fanatismo dele, achando que ele estava fazendo tudo o que era certo. O que foi que ele fez? Ele parou e disse, Senhor, o que queres que eu faça? Então, metade da vida dele, ele passou acreditando que estava agindo correto, né? E estava errando ali em tudo, e a outra metade da vida ele passou corrigindo, tentando fazer o que era certo, né? O que ele sabia já, através também do auxílio ali de Jesus e de Estevão, constantemente com ele, a buscar o caminho correto. Então, se a gente paralisar e não deixar a vida fluir, a gente não vai evoluir, porque a gente não vai conseguir, de uma vez só, modificar na gente hábitos que a gente vem construindo há milênios aí, quem sabe, né? Então, para a gente modificar um hábito, é necessário a repetição, né? É através da repetição que a gente vai sedimentar ali um novo hábito em cima daquele antigo, porque a energia, a vibração é a mesma energia que eu vou usar para uma impulsividade, para ser irritada e violenta, é a mesma energia que eu vou usar na forma positiva para me dar bom ânimo, para me dar força, para superar um desafio. Só que se eu deixar crescer o joio, eu só vou alimentar essa energia desgastante, né? Que é a irritabilidade, e aí a gente começa a se prejudicar, começa a deteriorar o organismo pelas ansiedades, né? Por tudo isso, e depois a gente fala assim, não dá certo, eu não consigo fazer, vou deixar para a próxima. E muitas vezes não tem nem coragem de fazer uma prece, porque quando a gente está nessa situação em que a gente vê que errou e às vezes erra feio mesmo, a gente fica até com vergonha de falar com Jesus ali e dizer, me ajuda aí para eu refazer esse caminho de novo, né? Então, mais uma vez, o que está por trás dessa vergonha de falar? É o nosso orgulho ainda, né? Que a gente acha que porque a gente ouviu, a gente está agora buscando seguir Jesus, que a gente não vai errar mais. E aí a gente se perde no meio do caminho, porque a gente se afasta da videira, né? É o ramo cortado. E aí a gente perde a seiva, que é o que Jesus fala na parábola lá de que ele é a videira verdadeira, e que longe dele a gente não produz nenhum fruto. Aí aqui no versículo 30, né, que já é o último versículo dessa parábola, ele diz, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros, recolhei primeiro o joio,
e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Aí, Emmanuel tem uma mensagem aqui lá no Vinha de Luz, né, no capítulo 107, sobre o joio. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Então, aqui a gente vê que a misericórdia de Jesus, ela é muito grande, e ele sempre disse para a gente, né, que não quer o fim do pecador, e sim do pecado. Então, Jesus, quando ele fala que não é para arrancar, é porque ele sabe, né, que se a gente paralisar ali por conta das nossas imperfeições, a gente não vai crescer, a gente não vai transmutar essas imperfeições no bem. Essas sementes do trigo, elas vão ficar adormecidas, porque a gente vai ficar sem forças para fazer isso, né? Então, também ele não tira da gente a oportunidade de dizer, ué, mas só porque eu errei uma vez, ou eu errei 2 vezes, eu não tenho chance de fazer de novo? Ele vai, pela misericórdia dele, deixar ali a gente ir batendo cabeça, a gente ir um junto ao outro, né? Como falou o Honório, os melhorzinhos ali auxiliando e aprendendo junto com aqueles menos bons, né? Se ele resiste à tentação, e o menos bom aprendendo pelo exemplo do bom a se melhorar. Então, isso é o que Jesus vem fazendo com a gente, né? A misericórdia dele, né, vai nos ajudando. E é interessante esse trecho aqui do Emmanuel, quando ele diz, né, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim pelo otimismo do celeste semeador, que nunca perde a esperança. Então, Jesus está sempre acreditando na gente, está sempre esperando, porque ele vê a gente o vir a ser, ele vê a luz que a gente tem, sabe que a gente vai alcançar o grau da perfeição, né, dos bons espíritos, né, que ele chama de anjo ali na mensagem, mas que para chegar até lá precisa desse esforço da gente também, senão a gente não vai fazer nada com a semente, ela vai ficar adormecida ali no solo, e nada vai frutificar, né? Mas como a gente sempre vai ser, no meio do campo, arrastado a frutificar ou a demonstrar através de ações e palavras o que vai no nosso íntimo, ou a gente vai botar para fora, fazer crescer o trigo, ou a gente vai fazer crescer o joio que está lá, né? O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. Ou seja, né, é como uma química, né, como a gente falou, a energia, a nossa energia mental, os nossos pensamentos, né, eles vão ter ali a qualidade que a gente, como espírito, vai dar para eles, né, através daquilo que está na nossa consciência e no nosso coração. Então, esse transubstanciar, né, essa química divina aí da gente modificar em nós esses maus pendores pelas nossas virtudes morais, é um processo que leva tempo, né? Então, como ele fala, né, o tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho. A gente não vai ser precipitado a mostrar aquilo que a gente ainda não tem em nós.
mas a gente também precisa entender que o outro também tem seu tempo, a cada um a seu tempo. Então, Jesus não cobra da gente que a gente faça o nosso trabalho ao tempo que ele nos dá. Mas se chegar naquele tempo em que a maior parte da humanidade, nesse período de transição, já tivesse modificado, aquela produção ali dos 100, dos 60 e dos 30 está funcionando, e a gente está longe disso e sem querer fazer a mudança em nós, a gente vai ser chamado para outro campo, para outra lavoura, né? Então, vai ser arrancado dali, como ele fala, todo obreiro sem lei, vai ser retirado para um lugar onde a gente possa realmente estar de acordo com a nossa sintonia mental. E não continuaria mais aqui. Mas se a gente já está querendo bem, se a gente quer realmente se modificar e trabalha para isso, então a gente não tem que se preocupar de que a gente não vai mais reencarnar aqui na Terra, né? A gente vai continuar ali no campo do Senhor, como ele falou, né? Que seria aquele justo, que não é o perfeito, é aquele que já sente em si a vontade de mudar, o desejo de mudar e trabalha para isso. Começa a reconhecer em si as suas imperfeições e começa a se trabalhar. Começa a tentar fazer com que os bons sentimentos não sejam abafados, né, pelos nossos maus pendores. A gente começa a tentar querer produzir mais do bem do que ainda as defecções que a gente tem. E aí Emmanuel continua dizendo: o homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo da expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem seu dia e a sua estação. Olha como é interessante, né, essa parte que o Emmanuel fala, né, que muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas pelos filtros amorosos do administrador, né? E o que ele chama aqui dessas afeições novas, situações diferentes? A gente vê que é a bênção da reencarnação, né? Em cada processo desses, aqueles que eram inimigos retornam ao mesmo lar através dos laços da afetividade, né? Através de um laço, uma responsabilidade eterna que ele fala, uma paternidade, uma maternidade, que vai falar o coração daqueles espíritos. Então, através dessas concessões de Jesus, né? Desses filtros amorosos, a gente vai depurando em nós todas esses nossos conflitos, né? As nossas imperfeições. Muitas vezes a gente vê estímulos inesperados, é uma doença, né? Uma perda de um ente querido, uma perda monetária, uma perda de posição para aqueles que ainda estão muito endurecidos numa posição de mando e de poder, né? Então, a gente vai vendo que tudo isso é um estímulo amoroso para que o espírito possa ali parar e fazer a reflexão da sua vida. Não significa que esse estímulo amoroso seja bom para o ser reencarnado. Muitas vezes, para a nossa vivência aqui, nessa nossa personalidade, esse estímulo não é gostoso de se vivenciar, mas é um estímulo, um filtro amoroso para a gente depurar espiritualmente aquela imperfeição, né? A gente às vezes pensa assim, não, mas na minha vida aqui tá tudo muito bom, eu estou aqui ganhando muito dinheiro, estou trabalhando aqui, estou com muita saúde, mas tudo isso está deixando a gente se perder, porque muitas vezes a gente só está alimentando a vaidade, só está alimentando o ego, e aí vem essas situações que são esses filtros amorosos
e nos faz perder momentaneamente ali, né, ou em definitivo naquela encarnação, a saúde, o recurso material, né, que faz com que a gente realmente se volte para a nossa natureza espiritual, que a gente não deixe a vida ali transcorrer só se alimentando da ilusão do joio, né, da matéria. E ele continua dizendo: eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo se agitarem em razão das aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem na sombra do naufrágio, de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis, e em vista de o joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Então, Emmanuel está dizendo aqui para a gente que chegou o momento da colheita, seja da nossa individualidade, seja de uma coletividade, esse momento a gente não pode fugir. A gente vai ter que entregar aquilo que a gente realmente cultivou, né? E nesse momento aí da ceifa é que vai ser visto o que a gente cultivou. É a nossa própria consciência que vai nos chamar ali, né? Então, se a gente estiver ali se revoltando com o passar das dores, que são esses elementos purificadores para a gente ainda hoje, na forma e no estágio de crescimento espiritual que a gente está, a gente só vai ficar nessa parte aí do grito, do pedido de socorro, da revolta, né? Sem realmente utilizar essa ferramenta para modificar em nós aquilo que a gente já tem condição de fazer. Mas muitas vezes a gente nem percebe. Às vezes, todos aqueles que estão em nossa volta falam de uma determinada defecção moral nossa, de uma característica, e a gente acha que não é. A gente acha que é só o nosso jeito de ser, eu sou assim, todo mundo sabe que eu sou assim, e acha que dessa forma está tudo certo. É preciso primeiro a gente tomar consciência de que aquilo ali não é mais válido para a nossa etapa evolutiva, e quando a gente toma essa consciência, isso já incomoda. A gente já não consegue mais viver com aquilo com a mesma naturalidade que a gente vivia antes. Então, a gente age daquela forma, mas algo em nós já nos chama. Então, muitas vezes a gente vai, faz aquilo errado, a gente pensou, e a gente fala ou a gente age, depois a gente se arrepende. Vai chegar no momento de tanto a gente ver isso acontecer e incomodar, e deixar o sentimento de culpa na gente, que a gente vai modificar. A gente vai dizer, opa, peraí, agora vamos parar aqui, e antes da gente agir ou antes da gente falar, embora a gente ainda pense, a gente não vai mais agir daquela forma. Então, a gente vai começar a dominar, né, a domar essas más inclinações na gente. Então, aqui a gente já está chegando no finalzinho, mas tem uma mensagem aqui da Teresa de Ávila que é muito bonita, e eu vou passar aqui para a gente também, tá? Essa está lá nas Instruções Psicofônicas, no capítulo 32, chama-se Palavras de Luz. A Teresa diz para a gente: por muito se adiante a alma no tempo, há sempre tempo para que a alma reconsidere a estrada percorrida, abastecendo-se de esperança no amor daqueles a quem ama, assim como o viajante no mar provê a si mesmo de água doce a fim de seguir à frente. Há tempo de semear e tempo de colher, diz-nos a experiência da Escritura. E se juntos partilhamos a promessa, não seria justo olvidar uns aos outros no dia da realização. Deixai crescer reunidos o trigo e o joio, até que venha a ceifa, recomendou por sua vez o Senhor. Entretanto, a palavra de sua sabedoria não nos inclina à indiferença. Recordamos simplesmente que todos trazemos no campo das próprias almas
o joio da ilusão e o trigo da verdade, necessitados da mercê do celeste cultivador. Irmãos, não é apenas por regalar-se o espírito na confiança que se lhe descortinarão as portas da vida glorificada, mas sim por se lhes acendrarem o conhecimento e a virtude por meio do trabalho bem sofrido e da caridade bem exercitada. Hoje, porém, dispomos de luz, de suficiente luz para o caminho, e não seria lícito permutar o pão da sabedoria pelo fel da loucura. Enquanto os séculos de sombra e impenitência se escoam no pó do mundo, preparai nesse mesmo pó, erigido no tabernáculo de carne, os séculos futuros em que nos reuniremos de novo para exaltação do triunfo eterno. Enalteçamos o sacrifício, aprendendo a renunciar para possuir, a perder para ganhar e a morrer para viver. Por algum tempo ainda, padeceremos o cativeiro das nossas culpas e transgressões, mas em breve, aceitando o trilho escabroso e bendito da cruz, exalçaremos diante da majestade divina a nossa libertação para sempre. Que o Senhor seja louvado. É muito linda essa mensagem também da Teresa, né? E ela vem falando para a gente do trigo e do joio aqui como as nossas ilusões, né, que a gente tem aqui no mundo material, e a verdade que também está em nós como trigo, que seria o que nos alimenta. E é isso, gente. Fico aqui para dúvidas, comentários. Pode perguntar, gente. Vamos aproveitar a Silvana para a gente